Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor, estamos nos preparando para aquilo que nós chamamos de a melhor lição, que é a lição da escola bíblica dominical, e que esta aula seja de alto proveito para todos nós. Hoje estudaremos uma lição por tema, uma família nada perfeita. Meu Deus, que coisa tremenda. É verdade que essa família historicamente está na Bíblia, mas a Bíblia, ela é um livro singular, perfeito, que veio da parte de Deus para todos nós, e ela não esconde os erros daqueles que faz parte dela, daqueles que ela relata as histórias deles, como sendo um exemplo para nós. Aqui no caso é a família do rei Davi, um grande monarca, um grande estadista, um grande governador, contudo, ele falhou feio no que tange a formação, no que tange a disciplina dos filhos, no que tange ao desenvolvimento da sua família. Por família nada perfeita, entendemos que, de fato, ocorrem algumas situações em família, mas Deus nunca abandona os seus fiéis. Quando uma pessoa erra e que ela se arrepende do seu erro e que vem a Deus humildemente, confessando o seu erro, o seu pecado, pedindo perdão, nós temos a tranquilidade de ser perdoado por nosso Deus. O texto áureo diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Como verdade prática, nós temos tudo que os membros da família plantarem, colherão. Meu Deus do céu. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Pastor Eliseu, o comentarista, ele chamou para a discussão uma lei invariável da parte de Deus. Nós até acreditamos no perdão pleno de Deus, não restando nada com relação à salvação, com relação à vida eterna, mas com relação às consequências aqui na terra. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe você que está nos acompanhando, né? Esta lição é uma sequência da lição passada que trata da paternidade divina. E aqui, então, nós chegando nesta lição que trata de uma família nada perfeita, e esta família, a família de Davi. Então, nós temos aqui esta pergunta que está no nosso texto áureo, né? Tudo que o homem semear, isso também vai colher. O que é esta colheita, né? O que podemos exaurir disso tudo? A Bíblia vai deixar claro que quem planta vai colher. Se eu planto feijão, eu tenho que colher feijão. Se eu planto melancia ou semente de melancia, eu devo colher melancia. E assim, em cada plantação. Só que a diferença é que quem planta, pastor João César, planta uma semente e colhe uma inumerosidade. Então, esse deve ser o cuidado. Então, quando nós vamos ler em Gálatas capítulo 6, fala que nós vamos colher e colhe com medida farta, sacudida e recalcada. Quando a plantação é de semente boa, nós teremos com abundância as coisas boas. Mas quando se planta o que é ruim, não vai colher menos também, vai colher também com medida farta, sacudida e recalcada, mas é coisa ruim. E aí a pergunta do pastor João César é: Deus perdoa, mas e as consequências? Deus também nos isenta dela? Não. As consequências nós temos que pagar porque nós escolhemos, projetamos daquela maneira. E algo que tem marca, por exemplo, se eu prego várias
vários pregos em uma tabuinha, depois eu posso tirar aqueles pregos ali. Eles não estão mais ali. É o perdão. Mas sempre fica as marcas. Aquelas marcas, por quê? Porque Deus perdoa o homem. Entretanto, os seres humanos não têm essa mesma perfeição, esta mesma visão, e acabam vendo de uma forma diferente. E também aqueles a quem houve a plantação, naqueles corações que houve a plantação, construiu-se caráter. E esses caráteres precisam ser desconstruídos para que possa voltar ao normal. Então, é impossível desconstruir algumas coisas. Nós falamos aqui muito sobre família, né, pastor João César? Se a Bíblia diz que serão dois uma só carne, aí você mistura água com vinho, e depois vira então aquele suco, que quem vai predominar é a cor roxa. Ficou tudo vinho. Agora, como tirar a água do vinho, separar novamente? Então, é impossível, tem a consequência. Plantou, decidiu daquela forma, vai ter que aguentar, amargar os resultados de tudo aquilo ali. Foi o que aconteceu com a família de Davi, e nós estaremos entendendo aqui por que ele sofreu tanto. Claro, pastor João César, que se a pessoa se arrepende e toma alguns devidos cuidados, muita coisa pode ser acertada, muita coisa pode ser evitada. E nós percebemos também que Davi descuidou mais, além de cometer aquele erro, que nós já estaremos vendo, houve um adultério e um assassinato, ainda ele descuidou em outros particulares, no quesito família, por isso teve consequências ainda mais drásticas do que aquelas que já não teria como resolver, porquanto já havia cometido o erro. O rei Davi e sua grande família. Davi teve uma família numerosa. Segundo os comentaristas, Davi teve mais de 20 filhos. Quer dizer, teve uma família numerosa. Porém, os filhos de Davi não eram nada unidos, nada unidos. Que problema sério. Pastor Eliseu, quando um pai não consegue atrair a união para os seus filhos, quando ele não consegue atrair a comunhão para os seus filhos, como deve ficar a cabeça, o pensamento de um pai que vê os seus filhos brigando entre si, um matando o outro, ou um estuprando o outro, aquela coisa assim. Como deve ter ficado Davi diante dessa situação? Amargura constante. Tocar em filho é tocar na própria vida da gente. Então, nós preferimos sofrer a deixar um filho sofrer. Preferimos passar nós fome do que o próprio filho. Então, quando um pai vê os filhos se destruindo, se machucando, se separando, se dividindo, é muito doído, porque o pai é o cabeça, que quer que aqueles filhos estejam ali vivendo como irmãos. A palavra irmãos quer dizer aqueles que são da mesma família, que caminham juntos, que têm um mesmo pensamento, que seguem, que são sustentados pelo mesmo pai, que têm uma instrução dada por aquele pai. Mas Davi não conseguiu fazer esse bem. Diferente de nós, claro, hoje nós temos uma casa e cuidamos daquela família com 2, 3, 4 filhos, como já disse o pastor João César. Davi tinha mais de 20 filhos e aí umas 10 mulheres, mais de 10 mulheres. Então isso complicava, porque essas mulheres ficavam cada uma em suas casas, e nós entendemos que os reis faziam isso para dar segurança ao trono, para ter mais poder internacional, reconhecimento mundial. Eles exerciam esse papel para dar segurança ao próprio exército, né, a questão bélica do país. Então, era uma questão de
enriquecer, de se proteger, e a maioria dos reis faziam isso. Entretanto, lá em Deuteronômio, capítulo 17, né, a palavra do Senhor vai dizer que o rei não deveria fazer isso. É verdade. O rei deveria o quê? Ele deveria ter a sua mulher, como nós temos hoje, uma mulher como teve Isaac, por exemplo, e que mesmo sendo Rebeca estéril, ele teve paciência, ficou ali aguardando por mais de 20 anos, até que nascesse aqueles filhos gêmeos, mas ele não tomou outra mulher, e embora tivesse uma grande riqueza também, e que precisava de filhos para dar continuidade em toda aquela prosperidade, Davi, diferente, não cumpriu a palavra de Deus nesse aspecto. E isso dificultou também o cuidado de Davi, essa união. E a pergunta é, como fica a cabeça de um pai, né? Fica virada, perde sono, triste, mas toda esta dor, pastor Júlio César, Deus não projetou para a gente passar. É só obedecer a palavra de Deus que as coisas andam certinho. A Bíblia é um manual de doutrina para a família. Podemos entender do primeiro ponto da lição que Davi, ele era um homem ungido por Deus. Mas é aí que fica o nó, pastor Eliseu, que muitas pessoas ficam preocupadas. Como que um homem ungido por Deus pode ter uma família tão complicada assim? Ou como que um ungido de Deus pode descuidar tão profundamente da sua família? Eu trago aqui um comentário sobre as marcas do pecado em Davi. Por isso que é interessante nós desenvolver vida cristã. Vida cristã, comportamento semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que querem ser crente, querem estar na igreja, mas também querem aproveitar as coisas do mundo. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Aquilo que Deus determinou, estabeleceu para a família cristã, para a igreja dele, deve ser levado a sério por todos nós. Veja, as marcas do pecado em Davi. As marcas do pecado impediram que Davi edificasse casa ao Senhor. Ele tentou construir um templo, mas foi impedido por causa do pecado na sua vida. Deus então disse, olha, como você vai construir uma casa para mim, se a sua própria casa está destruída? A segunda marca do pecado em Davi é o seu filho Amon estuprou Tamar, irmã e filha do rei. Terceira marca, Absalão matou seu irmão Amon, ambos filhos do rei. A quarta marca, Davi sofreu a ausência de Absalão por longo tempo. Quinta marca, Absalão, já em Jerusalém, alicia o povo a se revoltar contra o governo do seu pai, prometendo melhorias maiores que o seu pai fazia ao povo. A sexta marca, Absalão, depois de retornar para Jerusalém, usurpou o reino por algum tempo. Coisa tremenda. Sétima marca, Davi é obrigado a fugir de Jerusalém sob as ameaças de morte por seu próprio filho Absalão. Davi, durante o exílio, teve publicamente suas mulheres abusadas sexualmente por seu filho Absalão. Nona marca, Davi sofreu a morte de seu filho Absalão em um ato de revolta contra si. A 10ª marca, Davi perdeu a comunhão com Deus. Talvez essa tenha sido a pior. E é aqui ele reclama dela. Mas ele faz uma oração sábia depois, pedindo ao Senhor que devolva a ele a alegria da salvação. E eu entendo, pastor Eliseu, que Deus perdoou ele e devolveu a ele a alegria da salvação. A 11ª marca,
um anjo veio para castigar Davi e o povo, e o castigo foi grande. 12ª marca, Davi sente seus ossos apodrecerem dentro de si. Meu Deus. 13ª marca, Adonias, filho de Davi, se autoproclama rei em detrimento de seu pai, e ao arrepio da vontade de Davi, que era ainda rei e pai. 14ª marca, Salomão mata Adonias, seu irmão, filho de Davi. É muita dor como consequência de um pecado. Um homem ungido, abençoado, um grande rei. Acho que na história de Israel não teve nenhum outro que trouxe para Israel tantas vitórias, tantos benefícios assim. Deus estava com ele nas guerras, mas nesse aspecto familiar deixou muito a desejar, pastor. Davi foi chamado por Deus e Deus prometeu a ele que ele seria uma lâmpada, né? E que o reino de Davi seria mantido para sempre. Então, quando o profeta Natã vem a Davi e este está propondo construir o templo, o profeta diz a Davi: é bom construir o templo, mas à noite o Senhor aparece para ele e diz assim: diga a Davi que ele não vai construir, mas o filho dele. Mas também diga a ele que eu vou manter a lâmpada, eu manterei o nome dele, e que o trono dele, o reino dele será eterno, será para sempre, será um reino permanente. Então, nós temos aí 20 reis em Israel, média de 20 reis em Judá também, 19, 20 reis em Judá, mas dos reis de Judá que são da descendência de Davi, não houve nenhuma mudança de dinastia. Atalia tentou quebrar a dinastia, mas não conseguiu, porque Deus tinha um compromisso com Davi, Deus cumpriu a parte dele. Já na dinastia das outras tribos, as outras 10 tribos que ficaram separadas como Reino do Norte, houve inúmeras dinastias. Por quê? Porque quem não está debaixo da promessa de Deus sofre essas questões. Então Davi foi realmente um grande homem de Deus e Deus sustentou até a dinastia, algo que a gente sabe que os reinos da terra não conseguiam. Passa 3, 4 dinastias, melhor 3, 4 gerações, ou às vezes nem 3 gerações, uma geração só já tem que mudar a dinastia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, a lição que nós aprendemos é, mesmo nós tendo um chamado da parte de Deus, mesmo ungidos por Deus para o ministério, precisamos ter um cuidado muito especial com a nossa vida pessoal, com a nossa vida moral, com a nossa vida familiar, para que nenhum mal consiga nos atingir e que possamos dar bom exemplo para a nossa família, que possamos trazer nossos filhos à disciplina. A Bíblia fala, pastor Eliseu, que nesse aspecto Davi falhou e falhou muito, porque seus filhos faziam coisa errada e ele não os corrigia, nunca os proibiu nada que deveria ser proibido. Deveria ele, como pai, ter a autoridade de chamar-lhe atenção. Essa teoria de nunca dizer não ao filho, ela vigora até nos dias atuais. Ainda há alguns profissionais da área da psicologia, da área da educação, que dizem que os pais não podem dizer não aos filhos, que irão crescer com traumas. Isso não é verdade. A falta do não é que faz os filhos crescerem com problemas e com dificuldades e causar um transtorno tremendo, como causaram os filhos de Davi. O senhor, como professor e como profissional da educação, o que o senhor tem a dizer aos nossos alunos? Além da falta de disciplina quando o pai não diz um não, ainda
quando o filho cresce ou quando o filho sofre consequências dessa falta desse não, porque ele vai sofrer, é uma plantação que o pai está plantando, essa plantação é a falta de limites que o pai está dando, então ela vai trazer a consequência para esse filho. Esse filho lá na frente vai olhar e dizer assim: meu pai não me amava. E às vezes até no momento ele sente que ele não é amado, porque o filho quer ser corrigido pelo pai. E às vezes, principalmente quando pequeno, o filho às vezes faz a coisa errada exatamente para ter ali a presença do pai colocando freio. E o pai, bonzinho, como no caso de Davi agiu como bonzinho, nunca chamava a atenção de Adonias, porque Adonias era o queridinho, bonitinho, então ele deixava ele fazer o que bem queria. Às vezes, pastor João César, isso acontece porque o pai não tem o tempo para o filho, ele não tem momentos para tirar com aquele filho, dando amor, dando carinho, dando um abraço, dando um beijo, e quando falta isso, ele quer repor isso em forma de, ou monetariamente, comprando alguma coisa para o filho, ou então no sentido de não chamar a atenção do filho. Tanto um quanto o outro é errado. Eu não devo dar um presente para o meu filho para substituir a falta do tempo, o amor que eu não dei. E eu também não devo deixar de chamar a atenção do meu filho pela falta de amor que eu não dei. Eu devo dar o amor, e então com este amor que eu dou, eu recebo autoridade para corrigir o meu filho, que é o oposto de autoritarismo, que é por imposição. Então Davi sabia que ele não tinha moral ali para dar atenção ao filho, porquanto tudo leva a entender que ele não tinha dado tempo e carinho, então acaba não chamando a atenção e criou um filho que a Bíblia diz que o filho deixado à sua própria sorte virá a envergonhar a sua própria mãe, envergonhar o seu próprio pai. Então foi o que fizeram, a família de Davi o envergonhou, e envergonhou feiamente, como podemos dizer. Que Deus tenha misericórdia. Filhos e parentes na casa de Davi. Eu sempre tenho falado que a nossa casa é um recinto exclusivo para a família, um recinto exclusivo para a família. Observe que Tamar, ela era irmã biológica por pai e por mãe de Absalão. Ambos eram filhos de Davi. Amon era irmão por parte de pai de Absalão, mas não era irmão por parte de mãe. Era então já uma coisa ao arrepio da ordem legal pertinente à família judaica. Jonadab, ele era um primo de Absalão, de Amon, mas ele era sobrinho de Davi, que estava muito perto, muito próximo da família. Perceba então que Jonadab aparece aqui, que ele era um mau conselheiro. Sabe aquela pessoa que tem a liberdade, pastor Eliseu, de estar na casa do outro, na casa do tio? Ele tinha toda a liberdade de estar na casa do tio, conversar com os primos, aquela coisa. E ele acabou dando um mau conselho para Amon nas suas depressões. Bem, como que o senhor aconselharia as famílias atuais a evitar esse tipo de presença, esse tipo de pessoas na sua casa, ou ter pelo menos autoridade sobre elas para que não exercesse maus conselhos? O livro de Provérbios está cheio desses conselhos para que tomemos cuidado com quem andamos, assim como também cuidemos com quem os nossos filhos andam. Então, quando nós deixamos de chegar ao coração do nosso filho primeiro, porque o coração da criança é daquele que chega primeiro, e tem muita gente interessada na criança, né? Então, o diabo está interessado naquele coraçãozinho, o mundo está com todas as suas ofertas aí interessado naquele coraçãozinho, mas se o pai chega primeiro,
ele vai proteger esta casa. Por isso diz em Deuteronômio capítulo 6, você vai ensinar a teu filho na tua casa, você vai ensinar o teu filho andando no caminho, você vai ensinar o teu filho deitando e levantando, para que o coração dele esteja cheio de Deus. Então, quando nós não chegamos primeiro, sempre ele vai procurar alguém que possa lhe dar suporte. E Jonadab, o pai Davi não deu suporte para Amnon, então Jonadab veio dar o suporte que o pai não havia dado. E o suporte dele, nós podemos aprender, quando nós não damos o cuidado aos nossos filhos, tem vários Jonadabs por aí, para dar o conselho ao nosso filho, através do YouTube, tem muitos Jonadabs, através das drogas, dos vícios, da bebida, através da mentira, até do roubo. São muitas formas de Jonadabs que existe por aí, e que Deus aconselha ao pai que ensine o menino no caminho em que deve andar. Então, ensinar no caminho é estar junto com ele. O pai precisa se interessar pelo filho lá na escola. Às vezes o filho tira uma nota boa e chega: pai, eu tirei 10. Aí o pai fala: não foi mais do que sua obrigação. O menino fica chateado. Por quê? O pai deveria comemorar. Então, cada vez que o filho faz uma coisa boa, deve ser comemorada. A professora falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa errada lá com o menino ou com a menina, não custa o pai até mesmo deixar um espaço no seu serviço, pedir uma folga lá para sair de sua casa e ir até essa escola para ver como está o seu filho, que está se passando. Tem muitos pais que têm surpresa quando pensam que os filhos estão indo tão bem na escola e de repente, quando menos espera, tem a notícia que alguém tem que avisá-lo porque ele não teve a percepção de que esse filho não estava indo tão bem assim quanto ele imaginava. Então, falta de acompanhamento. Hoje nós percebemos muito esse descuido, e aí nós retornamos, é o mesmo caso, o diálogo, o tempo, a amizade, o carinho, é algo que não tem preço. O nosso tempo é a maior moeda que um pai pode dar para o filho, a moeda de maior valor. Você pode ter fazenda, carros, pode ter o que tiver, mas a moeda de maior valor que você dá para o seu filho é o seu tempo. Eu conheci um pai de família cujo testemunho contribui muito com todos nós, especialmente aqueles que ainda estão criando família. Esse pai de família relata o seguinte, que quando seus filhos eram adolescentes, ele começou a perder o controle. Ele percebeu que os filhos estavam se inclinando mais aos coleguinhas, mais aos adolescentes da sua faixa etária, do que ao próprio pai. Esse pai orou a Deus, olha o segredo da comunhão, da intimidade com Deus. Senhor, o que fazer? Porque estou perdendo o controle. E como fazer? Eu não quero perder a minha família, nem quero perder o controle sobre meus filhos. Deus falou para ele: seja amigo dos amigos dele. Seja amigo dos amigos do seu filho. Então, como Deus, esses meninos são complicados, como que eu vou me aproximar deles? Bem, você não me pediu ajuda? Pedi, então, tá aí a ajuda. Seja amigo dos amigos deles, ou seja, chame, avoque para você a amizade dos amigos dele, já que eles não obedecem você, então traz os amigos dele para ser seu amigo, que vai resolver o problema. Esse pai inteligente falou assim: então já sei. E de imediato ele pediu a Deus os procedimentos. Como fazer, Senhor? Me ajude então. Eu aceito a sugestão e me ajude a fazer. Logo imediato já veio a inspiração da parte de Deus. Traz eles para sua casa, chama eles para sua casa, para almoçar com você. Comece a cantar uns hinos junto com eles. Você sabe tocar violão, comece tocando violão, ou permita que eles toquem e você canta. Direcione os hinos que serão cantados. Não deixe cantar música, nada disso, música mundana.
comece cantando hinos e leve eles a tocar os hinos para você cantar. Ou você toca e eles cantam. É como se fosse uma espécie de culto doméstico. Todos os domingos, então, aquele pai convidava aqueles meninos. No primeiro domingo, como ele não tinha proximidade com os amigos dos amigos dele, pastor Eliseu, ele falou com o filho, ou com os filhos, tragam os amigos de vocês domingo, que nós vamos assar uma carninha aqui, e vamos comemorar, vamos agradecer a Deus. O filho ficou feliz, nunca tinha ouvido o pai falar aquilo, nem fazer aquilo, uma festinha em casa para os amigos, encheu de amigos. Então, chegando na sua casa, os amigos, o pai pegou o violão, foi tocar um violão, pedi que eles tocassem, foi cantar junto com eles, até que preparou o almoço, almoçaram junto, cantavam hinos, e assim, ao fim daquele dia, ele disse, olha, vamos agora para nossas casas, que nós todos temos que ir ao culto à noite, mas vocês voltem domingo que vem, depois da escola dominical, outro almoço, outro momento de recreação. Com poucas vezes, aqueles amigos dos filhos daquele cidadão já eram amigos dele, do pai. E agora, esses meninos começaram a corrigir os filhos desse cidadão. Rapaz, você tem o pai que tem. Rapaz, você tem a mãe que tem. Faz tudo por vocês. Melhora a nota na escola. Melhora isso, melhora aquilo. Pastor, dentro de um ano estava tudo resolvido. Os meninos tinham as melhores notas, eram obedientes aos pais. Mudou o clima. Quer dizer, quando nós queremos alguma coisa, é só consultar o psicólogo dos psicólogos, que ele tem a orientação certa para o momento certo. Se Davi também tivesse orado a Deus, pedido direção como criar sua família, eu tenho certeza que não teria acontecido essa tragédia aqui. Mas por deixar Deus de lado, por tentar fazer com suas próprias mãos, dar presente, só falar sim, tudo está permitido, é que chega onde chegou a família de Davi. Pastor Eliseu, o tempo corre muito e nós temos que finalizar. Nós temos o terceiro ponto, o problema moral na família de Davi. Como que o senhor apresentaria o problema moral da família de Davi e uma proposta de solução para a família moderna? Na família de Davi, nós percebemos o quê? Primeiro, Davi, esse homem que foi, como dissemos aqui, um homem abençoado por Deus, que substituiu o rei Davi, substituiu o rei Saul, que se tornou aí o rei segundo o coração de Deus, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul, porque esse só fazia as coisas contrárias ao pedido de Deus. Deus então envia Samuel para ungir a Davi, e Davi tem aí 14, 15 anos de idade, é ungido na casa de seu pai. Quando ele é ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Agora ele recebe esse poder. E como ele tem esse poder, então diz a palavra de Deus lá em 2 Samuel 5, 2-3, que ele conseguia liderar, começou matando o gigante, já contando a história de vencer um leão, um urso, ali que estava querendo destruir suas ovelhas, e a liderança dele passou a ser exteriorizada, vista por todos, de tal maneira que a mão do Senhor era perceptível, auxiliando Davi em tudo aquilo que ele fazia, porque ele estava na vontade de Deus. Mas de repente, quando as lutas, os problemas da vida de Davi, pode-se dizer, se acabaram, porque ele foi perseguido, pastor João César, por aí em média de 16 anos, e até um pouco mais. Ele está aí com 14, 15 anos quando ele é ungido, e depois ele só volta a ser ungido de novo. Interessante que ele foi ungido novamente com 30 anos.
E depois ele é ungido novamente com 37 anos. Então, ele se tornou rei mesmo de todo Israel depois de 20 anos, 20 e pouquinhos anos, que tinha sido ungido pela primeira vez. E durante esse período houve muita perseguição, mas ele compunha salmo, ele ora a Deus, ele clama, ele recebe grandes vitórias de Deus. Quando a luta encerrou, que ele sentiu-se tranquilo, agora ele parece que abaixa as armas, né? E o povo vai à guerra e ele fica em casa tranquilo. Então ele comete um adultério e um assassinato. Aí começa então o mal na vida, na família de Davi. Logo em seguida, com isso, a gente percebe também que ele já vinha cometendo uma fragilidade, descumprindo, como dissemos aqui, Deuteronômio 17, a poligamia. Muitas mulheres, quando quem confia em Deus, não precisa confiar no dinheiro, porque Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Quem confia em Deus não precisa ter várias mulheres para ter muitos filhos para garantir segurança no trono. Não. Deus é a segurança dele. Quanto erro nós cometemos quando nós deixamos de confiar absolutamente, inteiramente em Deus e fazemos parcerias com outros recursos ou com outras seguranças que a gente acha que é segurança, mas que na verdade não é, porque quando eu confio em Deus, todas as demais necessidades minhas já são supridas. Então, Davi falhou nessa parte, e aí já vem na sequência, nós percebemos que quando ele comete esse adultério, ele se arrepende sim, mas fica aquela marca, fica o mal-estar. O pai precisa entender, a mãe precisa entender que uma separação, ela não é o problema só entre pai e mãe que está separando, pode prejudicar uma geração inteira. Filhos, netos, bisnetos que virão depois e que estão se espelhando. Então, como espelho de família, Davi já estava ali em prejuízo. Com isso, acontece uma situação terrível, porque Amon acaba cometendo um incesto com sua irmã, ou meia-irmã, Tamar. E ele assim o faz porque parece que Tamar não estava sendo protegida pelo próprio pai. A gente observa até que ele vai à casa de Tamar, pede para todos saírem, como se ele fosse uma autoridade, tivesse essa liberdade, e sagazmente, instruído pelo seu amigo, que é um mau amigo, Jonadab, então comete esse incesto e uma vergonha terrível na casa de Davi. Mas Davi não chama a atenção de Amon. Quando não corrige novamente, porque se até ali não havia correção, agora a coisa ficou estreita, precisa ser colocado limite, mas Davi não coloca limite de novo, e então vem novamente uma situação complicada, porque Absalão é irmão por parte de pai e por parte de mãe de Tamar, aquela que foi estuprada. Então ele sente as dores e ele quer ver no pai uma punição, ele quer uma cobrança, assim como todos nós precisamos saber que houve erro, tem que haver punição. Nós temos liberdade, sim, mas as nossas liberdades têm responsabilidade. Cometeu-se o erro, é preciso haver a disciplina, é preciso haver a correção, porque a correção, a Bíblia diz, é o remédio. E às vezes o pai não dá o remédio, essa chaga vai aumentar. Foi o que aconteceu, a chaga aumentou. Então Absalão ficou irado, ficou 2 anos indo para lá e para cá com a cara feia, passando pelo pai dele, o pai dele não percebia que ele estava com mal-estar e que ele não estava satisfeito. O pai dele podia perguntar: o que está acontecendo com você, Absalão? Por que você está assim? Seu semblante mudou? Mas o pai dele também não percebeu nada, porque quando um pai está descuidado, não percebe. E aí Absalão então prepara uma festa e ordena aos seus servos para matarem Amon, quando esse estava bebendo e que estava ali alegre e descuidado, de repente perde a vida. Agora Davi fica irado, perde um filho, e é o filho primogênito, irado, mas ainda não só se irou, mas não tomou as providências também. Por que não tomou a providência? Absalão foge, fica ali 3 anos distante ali, longe do pai, sabe que o pai não quer ele por ali, e que ele estava com dificuldades de encarar
o rosto do pai, mas o pai deveria ter chamado ele e corrigido ele sim, entretanto, ensinado o caminho. E de repente, como o pai dele não dá esse aval, passam-se 3 anos, então tem alguém que vem interceder por ele. E esse intercessor intercede por ele, então Davi o chama à sua presença, mas Davi também só o recebe por ali, mas não dá muita atenção. E nessa de Davi não dar muita atenção, ele fica mais 2 anos sem liberdade com o pai. Então completam-se 5 anos sem liberdade com o pai. É como se o pai tivesse perdoado ele pela metade. Já viu aquele pai que perdoa, mas não perdoa completo? Foi o caso. Perdoou Absalão, mas não perdoou de todo o coração. E não existe esse negócio de perdão parcial. Deus, quando nos perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Então, quando Absalão percebe que ele não está sendo perdoado completamente, ele fica irado. E ele vai exatamente para a porta do palácio e age como um hipócrita. Ele começa a ganhar toda a população vindo a ele, como um político hipócrita, falso, sagaz, rebelde, e ele vai desenvolvendo aquela rebeldia, só que seu pai também não está percebendo. E de repente passam-se 2 anos, ele tenta um golpe de Estado para tomar o poder da mão dos pais dele, e podemos dizer foi a maior derrota de Davi, foi a luta de Absalão para tomar o trono. Mas como Deus já tinha prometido a Davi, Deus mais uma vez sustenta Davi, até porque Davi havia se arrependido, a falha dele era no quesito família aqui, mas ele na adoração, no serviço a Deus, na oração. Interessante que a pessoa está orando e tudo, e às vezes não percebe algo assim, ou às vezes percebe, mas o problema é tão grande, ele está tão acarretado, e ele acha que esse é de menos valor que aquele. Quando repetimos aqui, a família tem maior valor. Não adianta você ser um pastor, um obreiro, um presbítero, um diácono, um líder de juventude, um líder de círculo de oração, fazer o seu trabalho bonito lá na igreja, mas a sua família está perecendo. Primeiro cuida de sua família, depois você vai cuidar da igreja. Deus vai te dar condições para você cuidar primeiro aqui, e você vai ver que as portas se abrirão lá. Cuidar lá e não cuidar aqui está na contramão, dará errado, como deu errado na vida de Davi. Então ele se torna um homem negligente, e aí com isso nós vamos perceber essas traições que o pastor já falou aqui. Depois vem Adonias é morto pelo próprio irmão, o Salomão. O Adonias quer tomar o trono também do pai, ainda quando o pai está vivo, depois de Absalão. O Absalão, ele morre na guerra, e tem um incesto, perde o filho Absalão, que ele chora muito por aquele filho Absalão. Por que ele não chorou antes? Deixou para chorar depois. Por que não pensou isto antes? Quantas pessoas que choram, mas choram na hora errada? Chore antes, chore enquanto é tempo, chore, tenha amor, tenha compaixão, vá para os pés do Senhor, chore pelo seu filho, mas na hora certa. Chorar depois que o tempo passou por negligência não faz sentido. Então ele sofreu todos esses embates. E se nós, como diz o pastor, e que conselho nós damos? Irmão, se nós servirmos a Deus, se nós dermos tempo para a nossa família, se nós dialogarmos com a nossa família, se nós abençoarmos a nossa família, porque tem pais que ele não abençoa o seu filho, ele não diz: meu filho, você é uma bênção, você vai ser um missionário, você vai ser um obreiro na casa de Deus, você vai ser um ganhador de almas. Quando você chegar diante do tribunal de Cristo, vai ter muita recompensa para ti, porque seguiste a palavra do Senhor. Agora nós temos muito pai que prepara o filho para ser um advogado, para ser um juiz, para ser um doutor, e não está errado, prepare ele para isso, mas isso tem que adorar ao nome do Senhor. Agora, ter uma visão de um filho médico, um filho advogado, ou um grande empresário, mas não ter a visão dele fazendo a obra de Deus, está na contramão. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então o conselho é: busquemos primeiro o reino de Deus. Abençoe teu filho, diga: meu filho, você é uma bênção. Você que tem filhos pequenos, vá, a hora que ele está levantando da cama, diga assim: olha que dia maravilhoso que Deus nos deu.
venha meu filho, dê um abraço aqui, vá lá na cama dele, dê esse tempo para ele, para essa criança, cresça com ele, faça o culto doméstico à noite, abençoe ele na hora de dormir, diga você vai vencer, as coisas estão difíceis, está tendo dificuldade na escola, Deus vai te abençoar, nós estamos orando aqui, e você vai ver os milagres na vida do teu filho vai se sentir abençoado, e aquilo que você projetar para ele vai acontecer. O Salmo 128 diz isso, que o filho é como flecha, e essa flecha, ela tem que ser preparada pelo guerreiro, ela tem que ser, o guerreiro projeta o alvo dessa flecha, e o guerreiro é que lança essa flecha. Então o teu filho, ele está nas tuas mãos, para que você o prepare, para que você projete o destino dele, e para que você o lance, e aí, depois de lançado, Deus vai cuidar da sequência, que a gente pode dizer, depois que ele casa, aí é com ele, e aí a gente só continua orando e abençoando. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que nos assistiram e que as lições aprendidas desta escola bíblica dominical sirva para todos nós, para que tenhamos uma família abençoada, ainda que cada pessoa tenha uma vontade própria, contudo que a nossa família possa se aproximar muito daquilo que nós chamamos de família perfeita. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Nelson Lutemberg, pela oportunidade de estarmos nos estúdios da Semadeiron, preparando esta lição e preparando professores em todo o estado de Rondônia. Obrigado ao Colégio de Presidentes, obrigado aos pastores presidentes das igrejas, aos dirigentes de congregações, aos superintendentes de escolas dominicais, a todos os professores e alunos de modo geral. Que Deus conceda a cada um de vocês a graça necessária para que a sua família seja bem instruída e seja bem orientada segundo a vontade de Deus. Estaremos orando agora e você pode orar conosco e ser grandemente abençoado por Deus. Pai eterno, te louvamos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós agradecemos esta oportunidade de levar, Senhor, aos nossos professores, alunos, superintendentes e dirigentes de igrejas, esta palavra que é, Senhor, orientadora, que é abençoadora. Que seja, Senhor, esta palavra assimilada por cada vida, por cada coração, e seja, Senhor, aprendida por todos nós. Fique conosco e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém.